Boa noite, no ar mais uma edição do programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que tem o objetivo de divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo sueco Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, no canal 5 da NET e 72 da TVA, podendo ser acompanhado também pelo site www.cwbtv.net ou www.arcanoscelestes.com. As perguntas poderão ser encaminhadas para o e-mail de contato arcanocelestes@gmail.com e os livros poderão ser solicitados pelo telefone 3027 4741. Esta noite, dando prosseguimento, falaremos sobre o céu, os erros que as pessoas incorrem nos prazeres, o que elas pensam ser o céu e as confusões que surgem daí e qual a implicância disso na compreensão das doutrinas. Eduardo, boa noite. Inicialmente, eu queria falar para você, que nós pudéssemos assim falar para o público de casa um pouco sobre as motivações, o que leva as pessoas a buscar o céu e qual é a compreensão, muitas vezes errada, que elas têm do tema. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. No Salmo 84, verso 4, é dito: bem-aventurados os que habitam a tua casa, louvar-te-ão continuamente. Nesse versículo, o salmista ele se refere ao desejo que a alma de todo homem que busca o céu tem de um dia habitar no mundo celeste, né? E essa ideia que as pessoas têm, depois no Salmo, no caso, ele é acrescentado, né? Louvar-te-ão continuamente, ou seja, dá uma ideia de que há uma atitude, uma atividade no céu, né? Mas esse louvar-te-ão muitas vezes é confundido, né, com um louvor simplesmente externo, né? E que, na verdade, o louvor que se está falando ali é um louvor interno, né? Ou seja, um louvor ativo na obra do Senhor, né? Que é o amor ao próximo, né? Um amor que se expressa em atitudes, né? Em fatos na vida do homem, né? De forma que muitas pessoas incorrem no erro de associar a vida, a sua ida para o céu, muitas vezes até pelo próprio medo do inferno, né? Ou seja, condicionam uma ida ao céu mais para fugir do inferno, né? Com uma condição de se não ir ao céu, então, de não ir ao inferno, então a pessoa objetiva o céu, né? Mas não pelo desejo que ela tem de ir ao céu, né? Outra questão é aquelas pessoas que, mal orientadas pela velha igreja, né? Tem a ideia da imputação do mérito de Cristo, né? Ou seja, que Deus Filho, né, já pagou os nossos pecados através do seu sangue a Deus Pai, né? E com isso a salvação dessas pessoas que creem nessa imputação do mérito de Cristo já está garantida, né? De forma que essas pessoas acabam até muitas vezes falando orgulhosamente que elas já estão salvas, né? Com certeza, né? Crendo, confiantes com toda a certeza que elas estão salvas. Na verdade, a salvação não é garantida para ninguém, né? E ela não se manifesta através de simplesmente de uma atitude religiosa que a pessoa tem, né? Tanto é que outras pessoas também acabam confundindo isso, né? E pensando que pelo fato delas cumprirem as suas obrigações religiosas, né, também o céu já estaria garantido para elas, né? E na verdade são coisas muito mais relacionadas, são visões muito mais relacionadas com o mundo externo, né, com esse mundo que nós vivemos aqui, do que com o mundo propriamente espiritual, que é um mundo totalmente interno, né? Daí vem a essas pessoas, por exemplo, principalmente aqueles que acham o trabalho uma coisa pesada, algo sacrificioso, né? E que amam muitas vezes a preguiça, né? Eles acabam achando que o céu é o lugar onde a pessoa vai, né? E ela vai viver numa ociosidade eterna, né? Que não vai ter nenhuma atividade, né?
e ela vai ficar numa tranquilidade sem fim, né? Outra questão, outras pessoas também muitas vezes têm a fantasia de pensar que o céu é um lugar onde você vai desfrutar de todos os prazeres do corpo, né? Ou dos sentidos, né? Outros ainda pensam que, assim como o versículo dos Salmos falou, que é um louvor eterno, né? Onde as pessoas então vão ficar no eterno culto, cantando, orando e louvando a Deus, né? E outros ainda pensam que vão reinar com Cristo, né? Que vão ser coroados, que vão ser elevados a altas posições, né? Na hierarquia do céu, e lá serão, né, governadores ou governantes com Cristo, né? E tudo isso nada mais são do que fantasias da mente humana, levados pelo falso entendimento que eles têm das Escrituras, né? Porque, na verdade, tratam-se de situações mais externas, corporais, né, e relacionadas ao mundo, do que pensamentos elevados sobre o céu propriamente dito, né, que é um mundo espiritual, né. E, na verdade, as pessoas também não têm muita culpa disso, porque nós vivemos nesse mundo, né, e nós acabamos sendo influenciados pelo mundo, né. Daí a necessidade de que as pessoas busquem os conhecimentos mais elevados, né, os conhecimentos do mundo superior, para que eles possam anelar, né, um desejo saudável, uma visão saudável do paraíso que é o céu, logicamente, que está dentro do ser humano, né? Perfeito. Ou seja, as confusões são muitas, né? São muitas ideias errôneas, como você falou, de vários grupos que acreditam que o céu é uma coisa ou outra coisa. Mas, falando, há um engano que, sem dúvida, é comum a todos a esses grupos, que eu acho que é o que mais permeia as várias tradições. Qual é esse engano? Esse engano, que é comum praticamente todas as pessoas, é pensar que o céu é um lugar, né? A princípio, um lugar onde você basta ser admitido nele, né, que tudo estará resolvido, né? E esse é um engano praticamente geral. Tanto é que na cultura popular, quando se fala do céu, a representação que a gente vê é de uma porta nas nuvens, né? Ou um portal, né, que vai levar para algum lugar, né? E isso associa também uma ideia de algo externo, né? E, na verdade, o céu, ele está dentro da pessoa, né? Se a pessoa não receber o céu dentro de si, ela não vai encontrar o céu em lugar nenhum, né? Porque o céu é algo que está no íntimo da pessoa, né? E daí, segundo as afeições, os pensamentos, as coisas que ela desenvolveu no seu mundo interior, né, o que está ao redor dela vai aparecer, né? Assim, os anjos nos céus vivem, por exemplo, rodeados de montanhas, porque elas representam o amor que eles têm dentro deles, né? E aparecem, por exemplo, rebanhos de cordeiros e ovelhas que representam a inocência deles, né? Então, assim como representavam a inocência, por exemplo, dos pastores, né? E o pastor tem justamente essa palavra que está vinculada ao nome daquele que orienta espiritualmente os outros, justamente porque ele é pastor de ovelhas, né? E o Senhor foi representado como cordeiro, né? Porque o cordeiro representa a inocência, né? Então, todas as coisas que nós podemos talvez imaginar e que são paradisíacas e que estão no céu, é porque esse paraíso está dentro das pessoas que estão lá, que um dia foram homens e mulheres que viveram nesse mundo, né? Que viveram bem, que amaram a Deus sobre todas as coisas, que tiveram amor ao seu próximo, que amaram o bem e a verdade, né? Que foram pessoas honestas, muitas vezes até simples, sem muita cultura, né? Mas que tinham propósitos benéficos para si e para os seus semelhantes, né? Então, o céu é composto de pessoas iguais a nós, né? Os anjos não têm nenhum poder extraordinário, né, como a gente pensa, né? Eles são, simplesmente, eles têm uma maior inteligência, né? Têm uma maior sabedoria, né?
são receptáculos do amor e da sabedoria divina, né? E por isso eles então exercem os seus trabalhos de uma forma exemplar, né? É uma sociedade muito mais desenvolvida do que a nossa, né? E daí que as coisas que estão dentro deles, elas lhes aparecem por fora, né? Muito bom. E você falou agora sobre o trabalho realizado pelos anjos, né? Que também é um daqueles grupos, ele acredita que, daquelas pessoas que nós falamos anteriormente, acredita que o céu é um lugar de eterno descanso. E as doutrinas nos falam exatamente o oposto a isso, né? Eu queria saber, queria que você pudesse falar um pouco ao povo de casa sobre esse conceito muito original das doutrinas celestes sobre o trabalho e o prazer que advém daí. Pode ser? Perfeito. Então, o maior prazer que há no céu é justamente fazer alguma coisa boa, né, de útil para si mesmo e para os seus semelhantes, né? Porque o amor dos usos, ele retira, ele tem a sua essência dele, é o amor que vem do divino, né? E a sua forma é a sabedoria, né? E daí que para os anjos não há nada mais prazeroso do que eles serem úteis aos seus semelhantes, né? Daí que nos céus existem tantas coisas quanto existem nesse mundo natural nosso, né? E muitas mais ainda, né? Porque os céus são inimaginavelmente maiores do que o nosso mundo que nós conhecemos aqui, né? Porque ele representa as sociedades de todo o universo, né? Então, o que acontece? Lá há também negócios internos, negócios públicos, né? Existem escolas, existem creches, existem, digamos assim, sociedades civis, eclesiásticas, né? Existem a justiça, né? Existem os governos, né? Ou seja, tem cidades, tem vilas, tem campos, né? Ou seja, tudo o que nós temos aqui, só que numa forma muito mais viva, né? Numa forma muito mais perfeita, né? Ou seja, por exemplo, a literatura que é feita lá é uma literatura extraordinária, né? Se aqui nós admiramos muitas vezes um poeta, né? Um escritor, né? Um intelectual, lá então a expressão dos céus é maravilhosa, né? As prédicas dos oradores, dos pastores, por exemplo, né? Dos sacerdotes, né? Se exprime com tal sabedoria que é inconcebível para o homem natural compreender essa tal sabedoria que é a sabedoria dos céus, né? De forma que há também, por exemplo, serviços que são prestados, por exemplo, mulheres que viveram nesse mundo e não se casaram, mas viveram no amor para com todas as crianças, né? E permaneceram com o amor da progenitura quando morreram, né? Depois da morte foram para o céu. Essas pessoas então recebem, essas mulheres recebem as crianças que aqui morreram com 6, 7, 5, 3 anos, né? Que, digamos assim, muitos pais muitas vezes ficam pensando, né? Que horrível, meu filho nasceu, morreu com 2, 3, 4, 5 anos, né? Para onde ele está, né? Então ele está diretamente amparado por essas pessoas, porque uma criança, ela vai imediatamente ao céu, né? Porque ela não tem o seu racional formado ainda, né? E ela não sabe o que é o bem e o que é o mal, então não pode ser imputado a ela nenhum mal, né? Nenhuma culpa. E ela então, ela não se torna diretamente um anjo, né? Mas ela vai ao céu e ali ela é orientada, e quando ela chega num nível de sabedoria interna, né, e já não mais externa, ela se torna um anjo, né? E assim, existem muitas atividades nos céus, né? As atividades são inúmeras, né? E a inteligência, a sabedoria, a percepção, né, a criatividade, o amor com que os anjos desenvolvem as suas atividades é algo notável, né?
E isso tudo que nós estamos comentando agora estão nos livros de Emanuel Swedenborg, né? Porque quem liga a televisão agora vai dizer: que essa pessoa está falando uma coisa tão estranha, né? Falando de anjos e espíritos, né? Como se ela tivesse ido ao céu e pudesse vir nos contar, né? Mas aí é que está, Emanuel Swedenborg foi ao céu, né? Ele foi quanto ao seu espírito, viu as coisas do céu, foi ao mundo espiritual, esteve nos infernos, né? Conheceu as coisas horríveis dos infernos, né? E mesmo estando vivo, né? Estando aqui presente, né? Então ele era uma espécie de cidadão dos dois mundos, né? E daí ele relatou todas essas coisas nos livros que estão expostos aqui, que depois nós vamos falar, né? Que é, por exemplo, o Céu e o Inferno, os Arcanos Celestes, 4 Doutrinas, né? E assim uma série de outros livros escritos por Swedenborg, né? Então, depois nós vamos falar um pouquinho deles, né? Ok. E você falou agora sobre todas essas atividades realizadas, sobre todo esse trabalho, ou seja, essa ação ininterrupta dos anjos, dos cidadãos do céu. Pode-se ser feita a pergunta: existe prazer neles, apesar de todo esse trabalho, de todo esse labor que eles têm que efetuar? Basta a gente pensar que quando nós mesmos, na nossa vida cotidiana, quando a gente faz um trabalho com prazer, com gosto, né, você nem vê o tempo passar, né? Uma das coisas que o homem tem em comum com os anjos é isso, né? Porque não há nada diferente entre um homem e um anjo, né? A não ser que o anjo já passou dessa vida física para uma vida espiritual, e que lá ele já não está mais preso a esse corpo grosseiro, né, e embotado, que muitas vezes atrapalha a nossa vida, né? Então, de forma que o trabalho, se para nós o trabalho muitas vezes, quando feito com gosto, com amor, com prazer, né, ele se torna algo, um deleite para o espírito, né? E de forma que no mundo espiritual, nos céus propriamente ditos, esse trabalho é realizado com um prazer imenso, né? Primeiro porque sempre há uma utilidade para todos os trabalhos desenvolvidos nos céus, né? Porque os anjos têm uma noção clara do que eles estão fazendo, né? E que o trabalho deles está construindo, desenvolvendo o reino do Senhor nos céus, né? E que eles contribuem para a edificação do reino em todo o universo, né? Desse reino do Senhor, né? De forma que todas as coisas que eles fazem são coroadas com êxito, são plenas de sucesso, são plenas de realização. E aí essa realização é justamente o deleite e o prazer que eles têm, a satisfação que eles recebem, né? Daí também existem outros prazeres, né, que não só os prazeres do trabalho, existem os prazeres, por exemplo, do amor verdadeiramente conjugal, né, que é o amor de todos os amores nos céus, né, porque dele participam todos os outros amores, né, porque o marido e a esposa que se amaram ternamente nesse mundo, né, e permaneceram para a eternidade, no céu eles são cada vez mais conjuntos para a eternidade. Ou seja, à medida em que o tempo passa, eles avançam numa primavera eterna, né? E aí que há uma convergência entre as suas mentes e as suas almas, os seus corações, né? De forma que existem muitos outros prazeres nos céus, né? Há também os prazeres externos, né? Que são os deleites que eles têm depois que eles realizaram os seus trabalhos, né, as suas obrigações, o cumprimento do seu dever, né? Então, eles participam de festas, de, digamos assim, deleites prazerosos, né? E todos esses deleites, eles nunca são feitos somente por fazer, né? Eles são sempre como que uma sobremesa para um almoço que você teve, para uma boa refeição, né? Que está repleta de nutrientes, né? De alimentos puros e genuínos para o corpo, né? De forma que a sobremesa é como que um deleite
que você tem depois, né, daquele alimento mais consistente, mais substancioso, né? Então, existe essa relação, né? De forma que o céu ele tem muitos prazeres, né? E esses prazeres, mas o principal deles, como a gente já se referiu, é o desejo de fazer alguma coisa de utilidade, de usos, né? Para si e para os seus semelhantes, né? Ótimo. Lembrando que esse tema que nós estamos abordando hoje, sobre as alegrias do céu, ele se encontra no livro Céu e Inferno, se não me engano, no capítulo 46, né? 42. 42. Eu penso que nós estamos nos aproximando do final e poderíamos falar um pouco sobre os livros, Certo. para que a pessoa que, como você falou, esteja ligando a TV agora, possa se situar um pouco e saber do que se trata as doutrinas celestes e o autor. Né? Ok. Eu gostaria que se eles pudessem, então, o pessoal da produção pudesse colocar os livros na tela, então a gente vai falar de um por um. Esse que está aparecendo aí no seu vídeo é o Arcanos Celestes. Ele foi editado no Brasil pela primeira vez em 1999, o primeiro volume, né? Ele é composto de vários volumes. E ele trata exclusivamente do Gênesis e do Êxodos do Velho Testamento, né? O primeiro volume que você está vendo aí, ele vai do capítulo 1 ao 6 do Gênesis, né? E ele trata do sentido interno, espiritual, que está escondido na letra da palavra, né? E ele foi publicado originalmente em 1749 a 1756 por Emanuel Swedenborg, né? Aí nós temos a biografia de Swedenborg, né? Para as pessoas que querem conhecer melhor o autor, né? Ele foi escrito por George Trowbridge em 1907, né? E aborda desde a infância a vida dele, né? Inclusive, como você já falou outras vezes, o período científico dele, a produção, né? Filosófica, científica dele. A produção filosófica, exatamente. As influências que ele deixou, né, para muitas pessoas, da época dele e das outras épocas, né? Por exemplo, Jorge Luiz Borges, William Blake, Baudelaire, Emerson, filósofo norte-americano, Immanuel Kant e muitos outros grandes pensadores, né? Aí nós temos O Céu e o Inferno, que é uma edição também de 1758, originalmente publicado em latim, né? E essa edição que vocês estão vendo já é a terceira edição, né? Publicado em 2005, aqui em Curitiba, também no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Ele descreve o mundo espiritual visitado por Swedenborg, sua divisão em 3 planos, né? Os céus, o mundo dos espíritos e o inferno. E descreve todos os aspectos da vida dos anjos e espíritos ali. E revela a entrada do homem naquele plano, né? E esse último livro que vocês estão vendo, ele foi publicado recentemente, a nossa última publicação, em 2008, né? Ele originalmente foi escrito em 1763 em 4 pequenos livrinhos, né? Que era a Doutrina do Senhor, Doutrina da Escritura Santa, Doutrina da Vida e Doutrina da Fé. Nós optamos para ajuntar esses pequenos livrinhos num livro só, chamado 4 Doutrinas, igual à edição inglesa, né? E os contatos, né, para quem deseja conhecer os livros, né, ou para quem deseja conhecer também os grupos de estudos que nós fazemos aos sábados à tarde, na Travessa Nestor de Castro, número 223, e também número 243, na Livraria Pégaso, né? Então, as pessoas que quiserem assim conhecer o grupo de estudos, né, podem ligar também para o nosso telefone, o 3027 4741, né? As perguntas também, se as pessoas quiserem participar do programa, encaminhando as perguntas, podem ser encaminhados para o arcanocelestes@gmail.com, né? E também, lembrando o que você falou no início, né? O programa pode ser assistido pela internet, né? Pelo www.cwbtv.net, né? Acessando o programa Arcanos Celestes, e também
pelo www.arcanocelestes.com, né? Então, se você quiser fazer as suas considerações finais aí, Tiago. Eu queria agradecer a todos pela audiência, queria agradecer a sua participação, mais uma vez, e reforçar o meu convite de programas anteriores, né? Por muitas vezes as pessoas não têm o interesse de ligar, de participar de um grupo, mas os livros estão à disposição, nós teremos o maior prazer em assessorar, como tem várias pessoas estudando praticamente sozinhas, e nos enviando as perguntas eventualmente. Seria interessante tomar conhecimento. É uma pessoa que merece ser lida. Grandes homens o leram, grandes personalidades tiveram Swedenborg como seu livro de cabeceira, né? Como, além dos que você já citou, em programas futuros podemos falar de outros, os demais. E é isso, é um autor que de fato merece ser lido. E uma boa noite a todos, e Eduardo, se puder fazer o encerramento. Então, boa noite, quero agradecer a todos vocês, ao Tiago, ao pessoal da produção da CWB-TV, as pessoas que nos assistem em casa, né? E uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.